Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Quero lhe convidar a juntos lermos e refletirmos o Evangelho dessa terça-feira, dia 16 de maio. O Evangelho se encontra em João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Você também encontra o texto da palavra na descrição deste vídeo para sua leitura. Diz a palavra de Deus que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho de hoje, os apóstolos eles ficam tristes porque Jesus lhes falou de perseguições e de seu retorno ao Pai. É o que está escrito no versículo inicial, no versículo 5. Mas Jesus os conforta, garantindo-lhes que, após sua glorificação, ele enviará para eles o Espírito Santo, que é o que diz o texto defensor, que vem com função clara, que é de convencer o mundo de que houve uma culpa, um inocente e uma condenação. É o que está escrito no versículo 7 em diante, que diz: No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. O próprio Senhor está dizendo: Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vos mandarei. No versículo 8 diz que, e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. É o próprio Senhor orientando os discípulos. Os culpados são os que condenaram Jesus à morte. O condenado é inocente. Esse condenado é Jesus, o inocente. O sistema que condenou Jesus está condenado. A culpa, ela consiste em não ter acreditado em Jesus, é o que diz o Evangelho de hoje. Não obstante os sinais por ele realizados, as pessoas não acreditaram nele. A inocência se comprova porque Jesus ele é escolhido por Deus. A glorificação de Jesus prova que ele foi vítima inocente. A condenação do mundo injusto é decretada na morte e ressurreição de Jesus e continuará acontecendo na vida dos fiéis pela ação do Espírito Santo ao longo da história. Essa é a promessa do Pai. Essa é a promessa de Jesus aos discípulos. Eu vou para junto do Pai e o defensor, o Espírito Santo, virá até vós. Essa é a promessa que o texto de hoje está nos dizendo, está nos orientando, está deixando como mensagem para nós. É o que o Senhor disse aos discípulos: é bom para vós que eu parta, está no versículo 7. Se eu não for, não virá até vós o defensor, que é o Espírito Santo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.